Você quer começar a programar e utilizar a linguagem de programação para resolver os seus problemas da vida real, seja de qualquer área, economia, saúde, educação? Então, fica nesse vídeo que esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Alex Tavares, eu sou doutor em modelagem e tecnologia para o meio ambiente aplicada em recursos hídricos, mestre em modelagem computacional, e hoje eu vou dar a dica aqui de 3 livros que você pode utilizar para poder começar a programar e que linguagem de programação que eu tenho utilizado ultimamente. Bom, o primeiro livro que eu vou indicar para vocês, para quem quer começar a programar, é um livro que não é de uma linguagem de programação específica, mas sim de algoritmos. Porque para você programar, você tem que entender primeiro o que são algoritmos, como eles funcionam, tá? E praticar com alguns algoritmos ajuda muito. Então, o primeiro livro que eu vou indicar é o livro Fundamentos de Programação de Computadores, Algoritmos. A edição que eu tenho aqui, qual que é a edição? Essa edição aqui é o livro de 2006, tá? Esse livro aqui, ele não está falando qual é a edição, eu acho que esse livro é a primeira edição que eu tenho, é isso? Bom, ele é de 2006, é a terceira reimpressão, tá? É o livro de Ana Ascencio, Ana Fernanda Gomes Ascencio e Edilene Aparecida Veneruti de Campos, Fundamentos de Programação de Computadores, Algoritmos Pascal e C++, esse livro aqui. Esse livro, se eu não me engano, ele, na versão mais atual dele, também ele tem a linguagem de programação Java, salvo engano, tá? Essa aqui que eu tenho é Pascal e C++, mas isso não importa muito não, tá? Claro que se você for programar na linguagem específica é interessante, né? Por exemplo, se você for programar em Java, é interessante você comprar a edição que tem Java. Mas o importante é que você entender como que você constrói algoritmos. Aqui tem muito exercício nesse livro e ele vai te dar um norte, né, de como que você pode construir certos algoritmos, né? E esse livro ele tem muitos exercícios e traz até alguns exercícios desafiadores, tá? E você precisa entender como é que funcionam algoritmos, o que são algoritmos, né, como construir um algoritmo, para poder você começar a depois passar esses algoritmos para uma linguagem de programação. Então é um livro que é interessante que você tem, é um livro que eu recomendo, tá? Para que você possa estar adquirindo e estudando um pouquinho. Você não precisa ler o livro todo para começar a programar de forma alguma, tá? É óbvio que eu estou falando aqui agora para quem não é da área da computação, porque, na verdade, programação todo mundo deveria saber, da área de humanas, da área de exatas, da área da saúde, todo mundo deveria saber programação, porque os computadores eles estão auxiliando muito hoje na resolução de problemas mais complexos que a gente não conseguiria resolver manualmente, tá? Então eu indico esse livro de programação, que é o Fundamentos da Programação de Computadores, né, da Ana Ascencio e da Edilene Campos, tá? Agora, o segundo livro que eu vou indicar é o livro de uma linguagem. Eu já programei em algumas linguagens de programação, mas nos últimos 4 anos, né, eu tenho trabalhado com essa linguagem que eu vou indicar agora, aqui, que é uma linguagem que para quem não é da área da computação, não é de programação e precisa resolver problemas, é uma linguagem muito boa, muito interessante e até mais fácil de você programar, tá? Porque quando você está programando com outras linguagens de programação, você tem que ter um domínio maior de outras áreas, como por exemplo estrutura de dados, tá? Essa linguagem de programação que eu trabalho hoje, tenho programado mais hoje, é com a linguagem de programação Python. E eu vou indicar esse livro aqui, ó, da série Use a Cabeça. Esse livro aqui, ele é um livro, para mim, fundamental para quem quer aprender
o básico, né? E não só o básico, esse livro aqui ele traz questões bem avançadas da linguagem de programação Python. Tá? Python, então, é a linguagem de programação que eu tenho trabalhado nos últimos 4 anos. Eu trabalhei no meu doutorado com a linguagem de programação Python para resolver problemas ambientais, tá? Modelagem matemática voltada para problemas ambientais. E é uma linguagem que ela é interessante para quem não tem, às vezes, muito domínio de programação, porque é uma linguagem que ela já vem com muita biblioteca pronta para você só utilizar, então facilita. E o objetivo aqui não é você virar, às vezes, um expert em programação. Você tem um domínio razoável e você precisa resolver um problema, e é isso que importa, falando de forma bem mais básica. Eu vou tentar, nos próximos vídeos, falar um pouco de Python, mostrar o Python, como é que você pode programar nessa linguagem, como é que você começa a programar com essa linguagem, tá? Eu vou abordar um pouquinho do Python para a gente ver o que a gente consegue fazer no Python, o que pode ser feito no Python, tá? Mas é uma linguagem que é interessante. Esse livro é o livro de Paul Berry, tá? Da série Use a Cabeça. Essa série Use a Cabeça é excelente para qualquer área, qualquer assunto que você pegue dessa série Use a Cabeça, eu recomendo. Tenho Use a Cabeça de outras áreas, de outros assuntos, e é muito interessante a didática deles. Esse livro é fortemente recomendado. Esse livro você pode comprar, que você vai assim aproveitar do que tem na linguagem. É muito interessante, tá? E aí, uma área que está muito em alta hoje, que as pessoas querem trabalhar, e que para quem trabalha com modelagem computacional, ou quem quer trabalhar com isso, quem quer resolver problemas reais utilizando essa linguagem Python, um livro que eu li ultimamente e que eu achei assim interessante de ler. Ele traz de uma forma bem sucinta, bem básica mas bem objetiva, né? Principalmente objetiva, traz esses assuntos de como você tratar dados, né? Aborda aqui uma área muito inovadora e que está hoje em alta, tá? Que é a ciência de dados, ou data science, como a gente fala. É esse livro aqui, Python para Data Science e Machine Learning Descomplicado, do Almícar Neto e Francisco Maciel. Tá? Esse livro aqui, eu estou recomendando para quem quer trabalhar com Machine Learning, que é o que hoje a gente tem trabalhado aí nas áreas, né, nas mais diversas áreas. Eu tenho trabalhado com Machine Learning e Inteligência Artificial na área ambiental, tá? Então, para quem quer trabalhar com essa linguagem Python, né, você precisa entender um pouquinho de ciência de dados e um pouquinho de Machine Learning para você começar a trabalhar com inteligência artificial. Tá? Esse livro eu indico ele, é um livro muito bom para você começar. Ele é bem objetivo, eu gosto dele porque ele é objetivo, ele é direto, né? E a área hoje de Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, né, e inteligência artificial, são áreas que vão te dar uma liberdade para você trabalhar desde empresas, tá? Empresas que você, sei lá, empresas da área de economia, por exemplo, tá? Administração, certo? Até áreas mais como áreas da saúde, da área ambiental, certo? A inteligência artificial, machine learning, né, aprendizado de máquina, ela é uma área que você consegue aplicar em qualquer. Ele é um assunto que você consegue aplicar em qualquer área, certo? Então, se você quer trabalhar, por exemplo, na área da saúde, utilizando inteligência artificial, ou machine learning, você pode, por exemplo, estar detectando, trabalhando com visão computacional, que é uma área que vai te ajudar a identificar imagens, tá?
E você pode, por exemplo, estar querendo descobrir o que, que uma imagem quer dizer, o que, que um ponto quer dizer, por exemplo, numa tomografia, por exemplo, ah, certo? Na área ambiental, você pode querer fazer predição de parâmetros, predição de valores, por exemplo, para chuvas, né? Você quer saber fazer predições de inundações, por exemplo, né, que podem ocorrer após chuvas intensas, tá? Você pode trabalhar com machine learning. Na área da saúde, de novo, por exemplo, você pode estar trabalhando com crescimento populacional de insetos, certo? Utilizando machine learning, certo? Você pode estar trabalhando com visão computacional na área de segurança pública, né? Reconhecimento facial, reconhecimento de placas de veículos, a machine learning, né, e a inteligência artificial você consegue aplicar em qualquer área. Então, não importa qual é a área, qual é a sua formação ou qual formação você gostaria de ter, certo? Se você quer trabalhar mais na área do direito, na área de letras, você consegue trabalhar, por exemplo, com linguagem de processamento natural, que aí você vai lá para aquelas ferramentas como o ChatGPT, o Gemini e outras ferramentas que tem inúmeras ferramentas hoje de inteligência artificial. Então, assim, a inteligência artificial, machine learning, você consegue trabalhar em qualquer área, certo? E é por isso que eu falo que a programação ela deveria ser aprendida por todos, independente da sua formação ou do curso que você está fazendo. Se você está fazendo letras, você deveria ter um básico de programação, porque é interessante. Hoje você tem, por exemplo, a área da física, você tem a física pura e você tem a física aplicada. E a física aplicada ela trabalha com modelagem computacional, ela trabalha com programação, inteligência artificial, machine learning. Então, todas as áreas você tem uma área que é não aplicada, né, e você tem uma área que é aplicada. E essa área aplicada ela pode e deve utilizar algoritmos e linguagens de programação. Você pode utilizar outras linguagens de programação, não tem problema, mas assim, eu tenho indicado, eu tenho trabalhado, indico Python, porque o Python, para quem não é da área da computação, é uma linguagem que te traz um pouco mais de conforto, porque você não precisa implementar certas coisas. Então, quando você vai pegar uma linguagem de programação, dependendo da linguagem de programação, às vezes você vai criar um código, você vai precisar criar aquele código, você vai utilizar ali, sei lá, um exemplo, 150 linhas para criar aquele código, aí você pega uma linguagem de programação como Python, por exemplo, em 30, 40 linhas você resolve aquele mesmo problema, porque já tem bibliotecas implementadas de coisas que você não vai precisar implementar, por exemplo, como estrutura de dados. Então, é uma linguagem que eu utilizo, hoje eu tenho utilizado, já trabalhei com outras linguagens, porque eu sou da área, mas para quem não é da área, e eu mesmo sendo da área hoje, eu utilizo a linguagem de programação Python porque ela é muito prática, muito robusta e muito versátil. Então, é o que eu indico hoje para quem quiser começar a estudar. Nos próximos vídeos aí eu pretendo falar um pouco dessa linguagem de programação, como ela funciona e mostrar um pouco do funcionamento dela, tá? E se você quiser aprender um pouquinho da linguagem, fica no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações, tá? De todo vídeo que surgir. Não deixa de se inscrever no canal, dá um like aí também, ajuda, tá? E até o próximo vídeo.